Bom dia, galerinha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje vamos trabalhar com elementos dos polígonos. Então, quais são os elementos? São os elementos que formam um polígono. Aí nós temos vértice, lado, ângulo, diagonal, né? Então tudo isso é o que nós conhecemos por elementos dos polígonos. Então, primeira coisa, vamos entender o que é um polígono. Polígono é uma figura plana formada apenas por retas, sendo uma figura fechada. Então, por exemplo, nós temos uma figura plana nesse sentido aqui, ó. Isso daqui é uma figura plana, só que não é um polígono, porque o polígono ele é plano, ele é formado apenas por retas, mas ele é fechado. Então, isso é a primeira característica de polígono. Agora, os elementos que nós temos. Vértices são os pontos da figura que liga uma reta à outra. Os lados são essas retas que ligam um vértice a outro. E aí nós temos os ângulos, que é a parte interna da figura que fica localizada no vértice. E nós temos as diagonais, que são a junção de dois vértices, mas que não são os lados da figura. Quando a gente destacar no exemplo, vocês vão conseguir entender melhor. Então, olha o exemplo 1. Faça o que se pede no polígono a seguir. Tem esse polígono aqui, pessoal. E aí ele pede, primeiro, os vértices. Os vértices são os pontos. Então, eu tenho aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D. Então, vértice é isso, são cada ponto desse aqui, ó. Então é muito tranquilo, ó. São esses pontos que são os vértices da figura. Beleza, tranquilo. Agora os lados a gente representa pela junção dos vértices. Então esse lado de cima aqui, para eu ter ele, eu tenho que juntar o vértice A com o vértice B. Quando eu junto os dois, eu tenho essa reta aqui. E como que a gente representa isso? Eu represento as duas letras juntas com um traço em cima. Quer dizer que eu juntei o vértice A com o vértice B e formei aquele lado. Então nós temos, pessoal, nesse lado aqui, B com C. Nesse lado aqui eu tenho C com D. E nesse lado aqui eu tenho D com A. E aí fechou os lados da figura. Os ângulos, pessoal, os ângulos é muito tranquilo. Por quê? Os ângulos é lá no vértice, só que é a parte interna. Então, no vértice A, eu tenho esse ângulo aqui, ó. E aí, como que eu represento ele? Quando eu não tenho um ângulo destacado e eu não tenho uma letra representando ele, eu represento pela própria letra do vértice com um acento circunflexo em cima. Então, eu tenho aqui o ângulo A, bem aqui eu tenho o ângulo B, aqui eu tenho o ângulo C e aqui eu tenho o ângulo D. E aí fechamos, beleza. E por fim as diagonais. Então o que é a diagonal, pessoal? A diagonal é isso daqui, ó. Quando eu tenho a junção de dois vértices, forma uma reta, mas não é o lado da figura. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto A. O ponto A, se ele ligar com o ponto B, ele forma um lado. Se ele ligar com o ponto D, ele forma outro lado. Mas se ele ligar com o ponto C, aqui, ó, ele vai formar um segmento de reta que não é o lado da figura. E isso é o que nós chamamos de diagonal. Então eu tenho a diagonal AC, que é quando eu junto vértice A com vértice C, eu formo essa diagonal. E eu tenho a outra diagonal, que é esse daqui, ó, que é BD. Quando eu junto B com D, eu formo essa outra diagonal. Então, esse daqui é o exemplo 1, beleza? Agora o exemplo 2. Complete o quadro a seguir com a nomenclatura e o número de elementos dos polígonos. Então, no quadro, eu tenho que colocar a nomenclatura. Eu destaco aqui o prefixo nome. Então, nomenclatura é ligado a nome, no caso, o nome da figura, além dos elementos dela, quantidade de elementos. Então, olha aqui. Aqui pede, né, o número de elementos.
Então nós temos nomenclatura, que é o nome da figura, quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Então a gente vai olhar na figura anterior, esse quadrado, a gente vai observar o seguinte: o quadrado ele tem 4 lados, ele tem 4 vértices e ele tem 4 ângulos internos. Então a gente observa que no polígono uma característica fundamental dele é essa: a mesma quantidade de lados é a mesma quantidade de vértices e a mesma quantidade de ângulos internos. Então quanto a isso fica tranquilo, né? Nós temos aqui o hexágono. O hexágono é um polígono de 6 lados, 6 vértices, 6 ângulos internos. Muito tranquilo, né? Agora nós temos aqui, nessa linha de baixo, o polígono que tem 9 ângulos internos. Se ele tem 9 ângulos internos, ele também vai ter 9 vértices. Por quê? Porque cada vértice é que dá origem a um ângulo interno. O vértice ele junta um segmento de reta com o outro, e aí esses dois segmentos de reta naquele vértice é que forma aquele ângulo, né? A gente tem um vértice aqui, ó. Ele junta um segmento de reta com outro segmento de reta, e aí esses dois segmentos de reta formam um ângulo. Então, cada vértice ele dá origem a um ângulo. Se são 9 ângulos internos, são 9 vértices, e se são 9 vértices, são 9 lados. E a figura que tem 9 elementos, 9 lados, vértices e ângulos internos, é o eneágono. Na outra linha nós temos a figura com 11 vértices. Se ela tem 11 vértices, ela tem 11 lados e ela tem 11 ângulos internos. E a figura com 11 elementos é o undecágono. E por fim nós temos a figura com 3 lados. Se ele tem 3 lados, ele tem 3 vértices e ele tem 3 ângulos internos, e essa figura é o triângulo. É o triângulo. E aqui nós finalizamos a nossa videoaula. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição para esclarecer para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like para nos ajudar. E os cuidados básicos: utilizar álcool 70, máscara e o distanciamento. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.